Olá, seja bem-vindo. Aqui estamos nós para mais um encontro com a palavra. Aqueles que participaram do último encontro com a palavra sabem que estamos falando do que é justiça a partir do que Jesus falou no Sermão do Monte. Comentamos como a justiça dos fariseus era baseada nas tradições deles e em muitas regras e leis que eles mesmos criaram. Muitas dessas leis não tinham base nas Escrituras, contradizendo o que Jesus ensinou, que nossa justiça deve ter como base as Escrituras. Os evangelhos de Mateus e de Marcos, principalmente, relatam o confronto que Jesus teve com os líderes religiosos por causa disso. Jesus afirmava que as tradições deles contradiziam as Escrituras e, quando isso acontecia, a tradição se sobrepunha às Escrituras. Ele os repreendeu por isso. Portanto, a justiça dos escribas e fariseus era tradicional. E Jesus ensinou que a justiça verdadeira era baseada nas Escrituras. Jesus ensinou que a justiça dos seus seguidores deveria ser excepcional, ou seja, deveria superar a justiça dos escribas e fariseus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. É isso que as Escrituras estão ensinando. O resto do sermão é uma aplicação. E Jesus começa a fazer a aplicação mostrando como essa justiça entra em ação em nossos relacionamentos. A grande diferença entre a justiça dos mestres da lei e dos fariseus e a justiça de Jesus, a justiça que ele ensinou, era que daqueles era hipócrita. A palavra hipócrita em grego significa duas caras. No início da história do teatro, os atores usavam máscaras para representar seus personagens. O hipócrita é aquele que finge, que usa uma cara para ser uma coisa por fora, mas por dentro é outra. Um hipócrita não é aquela pessoa que não está bem espiritualmente, mas é aquela pessoa que nem sequer tenta ser espiritual, mas finge que é. Às vezes, nem crê no Evangelho, nem no que uma pessoa de fé crê. Por alguma razão, eles estavam fingindo que criam e Jesus os chamou de hipócritas. A justiça dos escribas e fariseus era hipócrita. Jesus ensinou que a justiça dos seus seguidores deveria ser real e verdadeira. Seus seguidores deveriam ser verdadeiros. Encontramos várias referências desse conceito de justiça nos ensinos de Jesus, principalmente no Sermão do Monte. No capítulo 5, Jesus diz que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça e os perseguidos por causa da justiça. Neste capítulo, ele também diz que a nossa justiça tem que ser superior à dos fariseus e mestres da lei. Ainda como parte do Sermão do Monte, no início do capítulo 6, Jesus disse: tenham o cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, no capítulo 6, Jesus fala sobre olhar para o alto. Ele está falando de justiça. Certifique-se de que tudo que você faz em adoração e mordomia, oração e jejum, esteja diante de Deus e não seja para homem nenhum ver. Na segunda metade do capítulo 6 de Mateus, Jesus fala sobre valores, sobre olhar para o alto e ter os valores de Deus, as prioridades de Deus. O versículo-chave dessa passagem é o 33, no qual Jesus diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Todos nós devemos ter uma lista de prioridades na vida, alvos que devem ser alcançados. Qual você acha que deveria ser a prioridade número 1 de nossas vidas? Bom, de acordo com Mateus 6,33, devemos ter duas prioridades no topo da lista: o reino de Deus e a sua justiça. Isso quer dizer que Deus é o seu rei e o que ele mostra a você é o certo. Estas são as duas prioridades do topo da lista. Tudo isso nos ajuda a compreender, pelo menos no ensino de Jesus, a importância do conceito de justiça. O conceito de justiça é enfatizado em toda a Bíblia. No Salmo 4, versículo 5, lemos um dos meus versículos preferidos: ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Esta é a tradução da Nova Versão Internacional da Bíblia. Na versão revista e atualizada, o versículo foi traduzido assim:
Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Neste salmo, o salmista mostra que não conseguia dormir porque tinha que tomar uma decisão. Ele tinha que decidir entre fazer o que era certo ou o que era mais fácil. Ele estava numa encruzilhada, semelhante a que muitos de nós se depara de vez em quando, né? Se dar bem ou fazer o que é certo, que é mais difícil e custoso será, hein? Bom, como ele era uma pessoa íntegra, o salmista, Davi, nesse caso aqui, ele estava vivendo um dilema na sua vida. Ele tentou a alternativa mais fácil, mas durante a noite ele não conseguiu dormir e resolveu a questão. Oferecer sacrifícios de justiça e confiar no Senhor. Quer dizer que ele optou por fazer o que era certo, independentemente de quanto isso lhe custaria. Independentemente dos sacrifícios, era isso que ele ia fazer. E depois, confiar no Senhor. Depois que ele fez isso, aí ele deitou e dormiu. Ele deitou em paz e dormiu. Jesus está dizendo para você que quer ser discípulo e solução dele para o mundo, que você precisa entender que toda aquela gente no sopé da montanha está cheia de problemas porque escolheu tomar a decisão mais fácil ao invés de fazer o que é certo. Todos estão tentando o caminho mais fácil e ninguém está fazendo o que é certo. E quando você escolhe a alternativa mais fácil, ao invés de escolher a alternativa correta, ao final, tudo fica mais difícil. Isso é parte do que aquela gente lá embaixo precisa enxergar. Eles precisam ver alguém que queira fazer o que é certo. A razão por que o salmista afirma que todos nós devemos oferecer sacrifícios de justiça e confiar no Senhor é porque tem muita gente olhando para nós, querendo ver quem faz o que é certo. Todos os dias somos rodeados por pessoas querendo encontrar alguém que faça o que é certo, mesmo quando isso custar um preço alto. Isso causa impacto nas pessoas, isso as impressiona. Esta é uma das razões porque Jesus disse que se você quer ser o sal da terra e a luz do mundo, se você quer ser a cidade sobre o monte que não se pode esconder e uma candeia que ilumina todos, a solução e a resposta dele para os problemas representados nas multidões, então você precisa ter fome e sede pelo que é certo. Deus só vai enchê-lo desta justiça quando você fizer o que é certo e não se contentar com o que é mais fácil, quando sua justiça for superior à justiça dos fariseus e mestres da lei, que é uma justiça hipócrita, superficial, tradicional, legalista, externa e sem base nas Escrituras, uma justiça que não vem de Deus, horizontal, e que prefere agradar aos homens do que agradar a Deus. Jesus nos diz: se você é meu discípulo, terá uma justiça superior a tudo isso. Você vai ter que ser o tipo de pessoa que tem fome e sede de justiça, até que esteja satisfeito por ela. Vemos porque Jesus disse que existe um caminho largo e outro estreito. Este caminho largo jamais nos leva a sermos soluções e respostas. Este caminho largo nos leva à destruição e o pior é que muita gente está indo por ele. Se você quer ser discípulo de Jesus, precisa entender que tudo começa com a porta estreita, seguida de um caminho estreito, difícil e disciplinado. Por isso, não é fácil ser parte da solução nem da resposta de Jesus Cristo. Devemos compreender isto ao estudarmos a quarta bem-aventurança, que é: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Isso não deve nos surpreender porque as Escrituras estão repletas de referências à justiça. Com a ajuda de uma concordância bíblica, faça uma busca da palavra justiça ou justo na Bíblia e você perceberá a importância deste conceito no livro sagrado. Entre tantos versículos, eu gostaria de citar um para você. Isaías, capítulo 61, verso 3, que diz como o povo de Deus deve ser chamado. Diz assim, eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Como glorificamos a Deus? Como nos tornamos parte da resposta e solução de Jesus? Isto tem a ver com mansidão, com humildade. Isto tem a ver com dizer: Deus, não é o que eu quero, mas o que o Senhor quer. E depois ter fome e sede de fazer o que é certo e correto.
Aí podemos reivindicar a promessa de que, quando temos fome e sede de justiça, Ele nos satisfaz com ela. Eu quero agora sublinhar algumas coisas interessantes antes de encerrar o programa de hoje. Lembram no salmo que falamos? Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Lembram que falei também que neste salmo o salmista mostra que não conseguia dormir porque tinha que tomar uma decisão. Ele tinha que decidir entre fazer o que era certo ou o que era mais fácil. Ele estava numa encruzilhada semelhante a que muitos de nós se deparam de vez em quando. Dar-se bem em algo ou fazer o que é certo? Que é mais difícil e custoso, hein? Como ele era uma pessoa íntegra, ele estava vivendo um dilema. O salmista tentou a alternativa mais fácil, mas durante a noite não conseguiu dormir e resolveu a questão: oferecer sacrifícios de justiça e confiar no Senhor. Quer dizer que ele optou por fazer o que era certo, independentemente de quanto isso lhe custaria. Jesus está dizendo para você que quer ser discípulo e solução dele para esse mundo, que você precisa entender que toda aquela gente no sopé da montanha está cheia de problemas porque escolheu tomar a decisão mais fácil ao invés de fazer o que é certo. Todos estão tentando o caminho mais fácil e ninguém está fazendo o que é certo. E quando você escolhe a alternativa mais fácil, ao invés de escolher a alternativa correta ao final, tudo acaba ficando mais difícil. Prezado ouvinte, eu repeti isso aí porque é muito importante para a nossa vida como cristãos, para você que quer fazer diferença no mundo em que vivemos, para você que quer ser bênçãos para pessoas que estão à sua volta, quem sabe na sua casa, no seu trabalho, na escola, em algum lugar. Somos chamados para fazer diferença, somos chamados para ser uma bênção. Programe-se para estar conosco no próximo encontro com a palavra. Eu tenho certeza vai ser muito especial. Até lá então. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.